sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Olá, família! Estamos muito felizes em estarmos novamente com vocês e o programa de hoje está simplesmente incrível. É um programa com várias estreias e eu tenho certeza de que vocês vão amar. E para começarmos bem o programa de hoje, vamos ao quadro Mulheres que Brilham na TV. No ar, a partir de agora, o quadro Mulheres que Brilham na TV, aqui no programa Acontece Aqui em Família. E o programa de hoje tá pra lá de especial. Gente, olha só o cenário, olha o poder, porque hoje inicia-se o reality A Mesa do Poder, com mulheres que brilham, que iluminam, que passaram por tantos desafios. E para te contar detalhes desse castelo maravilhoso, digno de mulheres que brilham, de rainhas, eu conto com ela, convidada especial, jurada, minha amiga, parceira e influenciadora, Vivian Palacinha, com você! Campos do Jordão por si só já é lindo, mas esse castelo conseguiu superar todas as expectativas. Mas essas mulheres merecem, né? São mulheres que brilham mesmo. E esse castelo nos remete a muita beleza, gente. A gente parece que está realmente na Europa, vivendo nos tempos medievais. Vocês vão acompanhar o quanto esse castelo tem cenários incríveis. E agora, para poder dar um gostinho de quer mais, eu vou mostrar para vocês aonde vai acontecer a Mesa do Poder. Vem comigo! Já estou chegando aqui no lugar da Mesa do Poder e uau, sabe aquele climinha medieval? Já estou sentindo, parece que eu estou dentro de um filme e eu quero fazer você sentir essa sensação também. Bora dar uma voltinha aqui embaixo, basicamente o calabouço do castelo. E queria que vocês pudessem sentir também essa emoção. Ali atrás tem vários vinhos antigos, vinhos de vários países e eu estou agora oficialmente sentada na Mesa do Poder. Vamos continuar dando uma olhadinha nos detalhes daqui. Eu fiquei simplesmente apaixonada por esses detalhes, gente. Olha essa estátua, isso aqui com certeza brasão de família antigo, mas o que me chamou mais a atenção foi esse vidro. Imagina quando o sol bate ali, aqui dentro, refletindo, muito incrível. E essa decoração com certeza ganhou meu coração, mas agora eu quero saber o que é que vai acontecer, porque mesmo eu sendo a fofoqueira do reality, eu não sei o que vai acontecer. Tô curiosa pra descobrir. Lilian, é com você. Gente, para tudo. O nosso reality literalmente se transformou agora num filme, ficção. Olha só esse cenário. E eu já passei aqui por uma mutação, já não tô normal e vocês não têm noção. Os jurados, gente, eu já vi mago, eu já vi bruxos. Eu tô aqui me segurando. Eu quero que eles falem pra vocês qual é a missão deles como jurados aqui na Mesa do Poder. Vamos ver? É com vocês. E aqui nesse castelo, muitas querem governar, mas eu quero ver quem é que vai suportar o peso da coroa quando a pressão vier e quando ninguém aplaudir, porque por enquanto ninguém me impressiona. Agora que eu cheguei na Mesa do Poder, a minha bondade acabou. Você sabe o que é o poder? Poder não é só sobre quem fala mais alto, mais bonito. Poder é sobre quem sustenta os seus resultados quando todos estão olhando. E eu, como jurada, tenho um olhar extremamente crítico, analítico e observador. Eu estou de olho em tudo, cuidado comigo. Em tempos medievais, as batalhas eram travadas com espada de aço. Mas hoje, como jurada da Mesa do Poder, eu quero ver quem vai usar melhor a espada da estratégia e da sabedoria para conquistar o topo da Mesa do Poder. Oito empresárias de diferentes áreas de atuação aceitam o desafio e embarcam no reality show A Mesa do Poder, do quadro Mulheres que Brilham na TV. O reality aconteceu num verdadeiro cenário de filme, num castelo de verdade em Campos do Jordão. Após uma calorosa recepção que você confere no próximo programa, elas finalmente entram no calabouço do castelo, onde está centralizada a tão aguardada Mesa do Poder. E é nesse cenário que acontece a primeira dinâmica do reality.
As participantes serão julgadas, avaliadas em critérios como posicionamento, comunicação e presença. Enquanto isso, toda a equipe entra em ação. Luz, câmera, ação. E assim é dada a largada para o reality A Mesa do Poder. Não perca, a partir do próximo programa, você acompanha a recepção e o primeiro episódio dessa emocionante jornada. E aquele momento de pausa. É o momento dos 5 minutos para o chá. Ai, consegui chegar. Já colocou o meu chazinho. Já Hoje o preparei. dia tá lindo, né? Tá gostoso. Para esse momento de contemplação, de relaxamento, eu preparei o chá sereníssimo. Ai, tudo a ver comigo. Hortelã, Agitação do dia de hoje. hortelã, piperita, lavanda, camomila, verbena e maçã. Ai, eu amo. Toda essa combinação, ela é pensada com muito carinho, né? Para aqueles momentos onde a gente precisa realmente relaxar, dar uma desacelerada. Sim, E parar um pouco para conversar sobre temas interessantes, né? com certeza. E eu estava aqui preenchendo esse livro que eu queria te mostrar, que ele é um convite à reflexão sobre a importância da memória na nossa vida. Extremamente importante, Ele né? é um diário para 5 anos, uma pergunta por dia. Então, todos os dias tem uma pergunta diferente para a gente responder ao longo de 5 anos, né? Então, na mesma página, a gente vai ter lá, dia 2 de janeiro. Vai ter uma pergunta especial e lá vai ter para a gente responder em 2026, 27, 28, 29. Nossa, É bem que legal. loucura, né? Não consigo nem entender como vai estar meu ano, daqui a um ano, minha vida, né? Como vai estar o meu próximo ano. Então, acho muito interessante a É gente uma forma ter da gente essa... poder ir comparando como a gente vai analisando, evoluindo. né? A nossa Exatamente. evolução, nossos sucessos, né? Sim. Os momentos que a gente precisou pausar, que a gente precisou refazer a rota. É, porque às vezes na nossa vida a gente tem poucos momentos para contemplar tudo o que aconteceu, né? Então às vezes a gente tá um pouco insatisfeito com o momento que a gente está vivendo, mas quando a gente faz essa retrospectiva e olha onde a gente estava um ano atrás, às vezes não precisa nem ir tão longe, ir há 5 anos, né? A gente entende que muitas coisas mudaram, que muitas coisas evoluíram, né? Que muitas coisas justificam o motivo de estarmos onde estamos. Sim, a linha do tempo ela é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre mulheres, né? De uma forma geral para Sim. todos. Nós mulheres, nós temos toda uma história que nos faz muitas vezes desmerecer a nossa Com caminhada, certeza. né? Não acreditar em tudo que nós fizemos durante ao longo da nossa vida. Exatamente. Então, quando a gente consegue documentar, né, as Exato. nossas passagens, isso torna, né, todo um contexto muito importante, né? É como quando a gente vai olhar um álbum de fotografia antigo, quando a gente abre a gaveta e encontra um certificado. Então, a gente entende o quanto a gente já evoluiu, né? E o exercício da escrita, né? Da escrita manual, né? O manuscrito, principalmente nos tempos atuais, é de grande valor, né? Então, quando a gente está escrevendo, nós ativamos áreas específicas, né, do nosso sistema nervoso central, que não são as mesmas de quando estamos digitando, né? Então, eu percebo que o hábito da escrita tem se perdido muito, tem se modificado muito, principalmente nas gerações mais recentes, que as pessoas já não acessam mais tanto os documentos para Sim. escrever, né? Elas digitam e não é a mesma coisa. Então, a gente tem um momento do nosso dia para a gente praticar a escrita é algo muito saudável. Eu tenho observado muito, né, nessa questão da escrita, da necessidade aí de exercitar
E a gente vê que cada vez mais os jovens continuam, né, com essa dificuldade. E eu acho muito interessante a gente estar levando isso para todas as faixas etárias, né? Sim. Os idosos, Que né? vão perdendo o hábito da escrita. Talvez pensem que não tem mais necessidade de escrever, tem sempre alguém para fazer por ele, né? Então é muito importante, porque a escrita, né, assim como a leitura, ela te dá uma autonomia, Sim, né? com Ela te certeza. dá aí uma possibilidade de trazer suas emoções, suas questões mais sérias, registrar momentos de grande importância. Então, é muito importante que a gente tenha realmente o resgate da escrita e da memória, né? Com certeza. Então, ter esse momento para você, né? Isso dialoga muito com o que a gente sempre fala aqui no programa, da importância das pausas, né? De viver algo parecido com o que a gente está vivendo aqui agora. Olha que delícia. Curtindo um ventinho, né? Tomando nosso chazinho. chá, fazendo o exercício da escrita e reorganizando as nossas memórias, para que a gente possa lembrar dos momentos felizes, mas dos não tão felizes assim também, porque afinal de contas, nós somos um resultado desse conjunto, né? Do que houve de positivo e que não foi tão positivo assim. Eu costumo dizer que a vida ela é composta de várias vidas, né? Dentro de uma vida, nós temos a oportunidade, né, de ter várias vidas. Sim. E olhar para as outras vidas que já vivemos, né, e trazê-las para a importância da atual, eu acho isso muito bacana, Muito né? legal, com Quando certeza. a gente consegue falar assim, eu já vivenciei vários episódios, né? Já desacreditei, eu já acreditei, eu já me empolguei, né? Eu já fui feliz. E agora eu estou vivendo este momento que traz todos os outros juntos, Com né? certeza. Para a composição de quem nós somos hoje. Com certeza. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui para você deixar anotadinho aí num cantinho para você respondendo ao longo dos próximos 5 anos. Até né? eu estou curiosa, estou querendo responder também. De que detalhes deste dia você gostaria de se lembrar? Eu adoraria lembrar desse chá aqui. Eu adoraria lembrar de todo o nosso momento juntas, né? A pausa que a gente está fazendo para estar aí nesse exercício mãe e filha tão positivo para a minha história. Com certeza. Então, a gente deixa aí também para você essa sugestão. Você não precisa ter necessariamente esse livro com perguntas. Você pode ter um caderninho qualquer para ter o hábito de todos os dias registrar algumas linhas sobre o seu cotidiano. É um hábito saudável. Lembre-se que sempre que possível, pausar para um chá, para um convívio com a família, um momento só seu também. Isso traz uma grande importância. E hoje a gente fica por aqui, né? Isso aí, vamos tomar nosso chazinho. E é hora de assistirmos o especialista em cultura popular brasileira, Davidson Garcia, com o quadro Cultura que Acontece. Olá! Hoje Cultura que Acontece ainda está no tema do mês do folclore. Agosto é considerado o mês do folclore pelo dia 22 de agosto, o dia do folclore, como falamos no programa passado. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre as danças populares brasileiras. As danças populares brasileiras, elas estão dentro da nossa realidade do que é folclore. Mas folclore e cultura popular são considerados sinônimos. Então, por isso, falamos danças da cultura popular brasileira, danças populares brasileiras. E isso a gente vai ter as danças das manifestações populares, como maracatu, jongo, frevo, coco, e a gente vai ter outras danças. Mas é importante a gente falar que as danças populares brasileiras não são únicas, elas são diversas, como a diversidade cultural que nós temos no Brasil. Então, as danças elas têm estruturas diferentes, elas têm organizações diferentes, temporalidades diferentes, mas têm uma única coisa em comum. Elas são passadas de geração em geração, como tudo que a gente vai falar sobre a cultura popular brasileira, sobre cultura, sobre a tradição.
Então, as danças são danças tradicionais do nosso Brasil. Elas podem variar nas suas características, mas elas têm essa principal característica em comum: ser tradicionais, passar de geração em geração. Por exemplo, a gente pode dizer que uma dança folclórica, uma dança tradicional brasileira, uma dança da cultura popular brasileira, ela tem um formato de desenhos coreográficos que se perpetuam ao longo do tempo. Movimentações específicas que são passadas ao longo do tempo. Então a gente está falando das danças tradicionais. Mas a gente também não pode esquecer que essas danças, elas têm as suas peculiaridades, que são diferentes uma das outras. Essas peculiaridades, elas vão dar a cara dessas danças. Então a gente está falando de que as danças populares brasileiras, elas têm como algo em comum o tradicional, o que é passado de geração em geração, mas elas vão se distinguir uma das outras através das suas estruturas coreográficas. Umas se baseiam que o seu tradicionalismo fica em cima dos desenhos coreográficos na forma em que se acontece. Outras através dos movimentos, outra através de outras características diferentes uma da outra. Como, por exemplo, nós vamos ter danças tradicionais que são feitas em rodas, aonde o formato circular se dá do grande público, dos grandes participantes, e a performance dançante de movimento dançado acontece dentro das rodas. Outras acontecem a partir, como eu falei, dos desenhos coreográficos, onde a estrutura em que os dançantes, os brincantes, os dançarinos vão circular formando um desenho a partir do seu corpo na disposição do espaço, criando esses desenhos. Então vai se mantendo esse tradicionalismo. A gente vai ter outras que é o swing, a forma em que o corpo coloca o seu peso em cima de uma perna, em cima do braço, onde o corpo dá esse swing e é passado. Então a gente vai ter vários tipos de distinguir uma dança da outra e o que o tradicionalismo segue. Então hoje nós vamos ter danças de roda, danças de umbigadas, danças de cunho estrutural, coreográfico e por aí vai. É muitas coisas para a gente se pensar e para a gente saber, não tenho ideia, mas, por exemplo, as danças gaúchas, elas vão ter movimentos característicos, mas a principal característica vai estar nos desenhos coreográficos, onde a disposição dos dançantes, dos brincantes, se mantém ao longo desse tempo. Então, o formato, os pares, as duplas, em que eles vão se deslocar nesse espaço, dentro dos CTGs que eles dançam, dentro do palco, ou dentro do terreiro, em que eles vão dançar dentro do espaço de apresentação, eles vão criar esses desenhos coreográficos que se mantêm até os dias de hoje. É claro que eles também mantêm os próprios movimentos, os próprios passos. E os passos, às vezes, são divididos em passos básicos, o passo que dá características, e também a gente vai ter aquele passo de improviso. Nós temos as danças de sapateados, como o coco, o samba. A principal característica é o sapateado, é bater os pés no chão em cima do ritmo da música, criando-se um swing, criando-se um movimento. A gente vai ter as danças de umbigada, onde a projeção do centro do corpo, o nosso umbigo, em relação ao outro, ao cumprimentar, ao criar uma ligação. Nós vamos ter outros tipos de dança em que o swing a gente vai ter como a principal característica. A gente vai ter as danças em que vão ter seus passos codificados e que são passados de tempo a tempo, como o frevo. E é claro que a gente vai falar que essas estruturas, elas podem se manter ao longo do tempo e elas também vão se adaptando às novas gerações, que as novas gerações chegam e elas criam uma nova camada, uma nova roupagem, elas mantêm aquilo que é tradicional, mas elas também acrescentam e dão valor do seu momento atual. Então isso também é muito bonito de ver, que a gente vê que as danças em que eram antigamente, elas também não são
tão parecidas como são hoje em dia apresentadas. E é claro, porque a cultura é viva. E quem faz a cultura acaba acrescentando um pouco do seu tempo, da sua modernidade e daquilo, sem abrir mão do tradicionalismo. E isso é muito bonito de se ver com os movimentos. Ok? Um beijo, até o próximo encontro. E agora chegou o momento de Eles e Elas Fazem Acontecer. Vamos conhecer a história de Herbert. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olá! Hoje no Eles e Elas Fazem Acontecer, vamos receber um convidado muito especial que vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, e ele é sommelier, mas não é só de vinho como você está pensando, não. Vamos receber agora o Herbert. Olá, tudo bem? Seja Boa tarde. bem-vindo. Prazer receber você aqui. Pode ficar à vontade. Herbert, é um prazer ter você aqui com a gente e que bom que você pode compartilhar um pouco sobre a sua experiência profissional. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, como foi essa escolha de trabalhar com esses produtos. Então, a minha história nada mais começou com o incentivo do meu falecido sogro, que Deus o tenha, né? Que eu vinha de um ramo totalmente diferente, que era automobilismo, e ingressei nesse ramo de bebida, junto à distribuidora Supergiro, onde no período de 8 meses eu fui promovido de promotor de área para promotor de uma vinícola do Rio Grande do Sul. Que legal. Vinhos Vanisul. Foi onde eu tive o interesse de me tornar sommelier, através de curiosidade, entendeu? E aí, hoje em dia, você não é sommelier apenas de vinho. Na verdade, o nome sommelier é oriundo para vinho, né? Só que hoje abrange muitos produtos. Cachaça, azeite, água, café, chocolate, charutaria, entre outras culturas que tem também para produtos para sommelier. Olha só, você aí de casa, assim como eu não sabia, por exemplo, que a gente tinha sommelier de chocolate, de cachaça. Eu fui descobrir isso com o Herbert, muito bacana. Água. Água? A água que é a base de tudo. Olha só. E é bacana, né, que esse trabalho desmistifica um pouco a visão que as pessoas costumam ter da cachaça. Né? Ah, sim, com certeza. Hoje é muito voltado as pessoas ainda não ter consciência do que é o produto nosso, entendeu? Então, cachaça para todos é algo muito popularizado, onde se consome a qualquer lugar, qualquer um pode beber. Aí acontece cenas como a gente vê em muitos lugares, pessoas alcoolizadas, do jeito que a gente vê pelas ruas. As pessoas usam até como pejorativo. Fulano é cachaceiro, né? Uma pessoa que consome cachaça é uma pessoa que não sabe apreciar, como é o caso do que você traz, né? De saber sentir, né? Os sabores. Isso aí. Cachaça é algo muito valorizado por poucos ainda em nosso país, mas fora do Brasil é super valorizado, né? Mas você também está ingressando num outro projeto. A gente também está num outro projeto que eu vou te apresentar agora, inclusive trouxe um kit para você de presente. Obrigada! Que é a Paixão Tropical, que é um produto... Vou mostrar para vocês. Um produto brasileiro que a gente consome no dia a dia, feito de banana. Já gostei. Banana, chips, canela e açúcar. Que legal. Produzido de forma artesanal, totalmente voltado à saudabilidade, tá? Pessoal. E hoje é que os consumidores estão procurando muito. Muito obrigada, Herbert. Eu amei. Eu peguei todas. Tem banana passa. Isso você está experimentando a linha de doces, tá? E tem a linha dos salgados também, que são as bananas chips. Salgado. Gente, que legal. Isso é para fugir um pouco da rotina do petisco tradicional, amendoim, castanhas. 100% banana, tá? Gente, que máximo. E aí leva sabores, algumas como pepper, pimenta, leva bacon. Bacon? Bacon. Gente, ó como é que vem. Muito bom. Bom para deixar na bolsa. Pois é. E dar aquela beliscada. E assim, quer conhecer um pouco? Tem 2 Instagrams. A gente trabalha com Paixão Tropical RJ e tem um Paixão Tropical Oficial. E aí vamos mostrar as opções que a gente tem pro pessoal? Pode mostrar o que você acabou de ganhar pro pessoal. Ó, gente, estava presente eu tô lá muito chique. Tô sendo super presenteada.
Deixa eu fazer um pouco mais de inveja aqui em vocês. Ó, essa de banana. Olha só a coincidência, comecei por ela. Esse é um produto feito, lógico, com uma cachaça boa de alambique, né? Que é a base de todas, que é cristal, que eu não trouxe de amostra. E infusionado com a flor da banana. Com a flor da banana. Flor da banana. Que legal. Esse é de maçã verde. Também é cachaça cristal, com xaropes e aroma de maçã. Essa é de canela. E essa aqui, mel e limão. Ó. Essa mel de limão, ela é um pouco mais especial porque foi a primeira de todas. Da né? primeira? E tem medalha no maior concurso de destilado do mundo, que é em Bruxelas, na Bélgica. Olha E a só. partir delas vieram as outras. A de canela, esse ano, ela ganhou também uma medalha de ouro, que é no maior concurso de destilado do Brasil, a Wine Spirit. Na categoria dela de aperitivo. Ficou em primeiro lugar. Então são cachaças premiadas que a gente tem aqui. Na verdade aqui são aperitivos de cachaça. Aperitivos de cachaça. E qual a diferença? Aperitivo, ele tem 21%. E cachaça e aperitivo, ele para ser cachaça tem que ser no mínimo 38%. De 38% a 48% feito do caldo da cana. Quando a cachaça leva insumos ou especiarias, ela não é cachaça. A gente nomenclatura de cachaça para o comércio. Só. Entendi. Entendeu? Ou é bebida mista alcoólica, ou aperitivo, ou coquetel alcoólico. E você teria alguma dica para alguém que possa estar nos assistindo e está na dúvida se vale a pena investir em uma outra carreira, que está ali pensando se aposta tudo ou não? Olha, hoje é um pouco complicado devido a esse implemento de IA, né? Tudo hoje se fala em IA, tecnologia. E eu, nessa minha vivência, hoje eu tenho 40 anos, eu acho que muita profissão vai ficar extinta. Algumas profissões não se renovam. Tem muita profissão que é carente. Sim. Só que esse meio aqui é um meio, por exemplo, de conhecimentos de produtos, de bebida, água, café. São coisas do cotidiano, do dia a dia do ser humano. Não tem como ser substituído, o sabor, né? Embora ainda tentam, às vezes, promover um sommelier digital, só que não é a mesma coisa do tete-a-tete, de eu te contar uma história. É verdade. Entendeu? Então, quem tiver curiosidade, eu falo que vale a pena, gente. E qual você acha que foi o maior desafio aí ao longo dessa dedicação a essa nova carreira? Olha, o maior desafio é o dia a dia, você ter que lidar com as pessoas. Algumas pessoas não têm conhecimento. E às vezes tem pessoas que é oriundo de cachaça, aquilo bem rústico. Sim. Então é difícil experimentar produtos saborizados. Aí quando experimentam, algumas pessoas mudam, adoram, gostam e incrementam o seu portfólio. Já outras pessoas não, experimentam, mas ainda preferem ser tradicional. Que nem, por exemplo, aqui eu te trouxe a linha de sabores. A indústria acabou de lançar outro produto chamado Coconut, que antes estava sendo fabricado em lata e agora vai ser fabricado na garrafa também. Na garrafinha também. E aí, qual é o diferencial desse outro que está sendo fabricado? Então, ele é a mesma base de todas. É uma cachaça boa de alambique com infusão do coco. Do coco. Que delícia, diferente, Produtaço, tá? Muito bom. A cachaça também harmoniza com comidas. Cachaça também harmoniza. De preferência com comidas da região onde ela é produzida. Interessante. Por exemplo, ela é produzida na Paraíba, no distrito de Areia. Se você tiver a culinária da Paraíba, associa uma batuta. Associa que vai funcionar bem. E se a gente quiser adquirir esses produtos, como é que a gente faz? Então, hoje a gente está presente em alguns estabelecimentos. Alguns não têm todos o portfólio, mas outros têm. Por exemplo, lojas como Açaí, Rio Sul, Supermarket, Feira de Nordestino, tem todos esses produtos. Cadeg, Ceasa, no São Miguel Arcanjo, entre outros comércios, casas nordestinas, aqui em Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, em Guaratiba, na Matriz, que a gente chama de Matriz, tem uns clientes. E eu tô querendo abranger agora a Zona Sul, que é uma área muito complicada, onde tem bares, tem happy hour. Dá para expandir para lá também. Isso já é um trabalho junto com um parceiro nosso da Dose Rio, que é a empresa que faz o on-trade, entendeu? Entendi. A Supergiro faz o off-trade, o autosserviço. Entendi. E aí é onde a gente vai querer chegar, é o público Zona Sul. Legal. Então, da próxima vez que o Herbert estiver aqui, de repente já fez essa expansão. E não só com a Matuta, também com os produtos da Paixão Tropical. Da Paixão Tropical também. Quem tiver a oportunidade de experimentar, experimenta. Gente, vale a pena, vocês não vão se arrepender. É muito gostoso, é um sabor leve, né?
E eu achei super bacana a ideia de serem coisas práticas também pra gente deixar na bolsa, né? Então, assim, dá pra... eu tenho um dia, eu vou deixar ali na minha bolsa e vou poder recorrer a um produto natural. Hoje em dia isso serve, por exemplo, já está em academias, farmácias. Então, muita gente usa como pré-treino. Na hora do treino, vai lá, se alimenta com uma barrinha. Então, foi um prazer encontrar você, Herbert, novamente. Espero que possamos nos ver mais vezes. Parabéns pela coragem, né, de investir em você, de mudar sua rota, recalcular a rota. E se vocês quiserem conhecer mais, mas antes, quase que eu ia esquecendo que eu também tenho um presentinho para você, que é para você sempre lembrar do Acontece Aqui em Família com carinho, para você se lembrar desse momento que vivenciamos aqui, tá bom? Essa é a nossa forma de agradecer a sua presença aqui com a gente. Pode deixar, eu voltaria assim sempre que me convidarem. E se puder, trago muito mais notícias e informação. E hoje iniciando mais um quadro no nosso programa que se intitula Entre o Corpo e a Mente. Hoje, no nosso programa, nós iniciaremos um quadro que terá o título de Entre o Corpo e a Mente. E esse quadro será apresentado por mim, doutora Jussara Cesário, ginecologista, e por doutora Maiara Cesário, psiquiatra. Nós falaremos a importância dessa junção quando a gente fala sobre saúde. Saúde não se resume ao corpo, como também não se resume somente à mente. Saúde é saúde. Então, é muito importante que a gente passe a pensar o quanto que uma doença dita física possa vir a refletir na saúde mental daquela pessoa. E vice-versa. Então, hoje, a gente vai iniciar esse momento aqui no nosso programa. Eu acredito que vocês vão gostar muito das reflexões que serão realizadas aqui. Com certeza. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E qual é o nosso primeiro tema? O nosso primeiro tema será a endometriose. Durante alguns episódios desse quadro, estaremos falando sobre essa doença, que é uma doença muito antiga, que já existem documentos antes de Cristo e agora vem tomando aí uma dimensão. Mas eu, como ginecologista, já trabalho com essa doença há mais de 20 anos e sei o quanto que ela repercute na vida de uma mulher. Então, romantizar dor, romantizar determinados comportamentos cíclicos femininos que coincidem com seus períodos menstruais, principalmente, é muito importante que a gente pare para falar a respeito. Então, hoje a gente começa aqui esse momento falando sobre a dor. A dor pode ter nome. Com certeza. E não dá para naturalizar uma mulher ficar completamente incapacitada durante pelo menos 5 dias em um mês, né? Então, a gente entende que isso gera um impacto social, um impacto na vida amorosa, um impacto na vida profissional, na vida acadêmica, e isso acaba por gerar um sofrimento psíquico importante. Sim, porque essa mulher passa a não entender por que com ela é diferente. Porque muitas vezes ela vai ouvir da família, que é manha, do empregador, que aquilo ali não pode estar acontecendo toda hora, é a mesma coisa, dos colegas, e ela começa muitas vezes a se isolar e a desacreditar em si mesma. Com certeza. E aí, isso acaba por gerar um sofrimento tão intenso que, por vezes, a mulher até entra num quadro depressivo. Sim, isso não é tão difícil, isso é bem mais comum do que a gente possa imaginar. E muitas vezes esse diagnóstico começa a ser pensado pelo psiquiatra, exatamente, ao invés de ser pelo ginecologista, né? Sim. Muitas vezes quem começa a perceber que tem muita coisa a ver é o próprio psiquiatra. Por quê? Porque está refletindo demais na saúde mental dessa mulher. Então é muito importante que a gente entenda que as dores relacionadas principalmente à menstruação, mas não somente por elas, devem ser muito valorizadas. Eu não sei se vocês sabem, na realidade, o que vem a ser endometriose.
Endometriose é uma doença complexa, é uma doença que tem um teor inflamatório, que tem um teor imunológico, que tem um teor álgico. Então, ela transita por vários sintomas dentro do corpo feminino. Ela não está só relacionada à cólica menstrual. Ela também está relacionada, muitas vezes, a sintomas urinários, a sintomas do intestino, né? Em relação à evacuação, muitas vezes em relação às questões das suas intimidades sexuais. Então, a endometriose ela pode estar relacionada a várias questões. A gente está falando aqui de uma forma mais ampla, né? Mas a gente precisa entender que ela vai muito além. E o que ela vem a ser em linhas gerais? Células do endométrio, que é a camada interna do útero, que descama durante o período menstrual. Essas células, ao invés de serem jogadas fora junto com a menstruação, elas retornam de alguma maneira, ou por via linfática ou sanguínea, ou não se tem ainda grandes explicações que possa ser que isso já tenha acontecido até muito antes a nível embriológico, e aí essas células começam como se estivessem menstruando em outras regiões do corpo dessa mulher. E isso não acontece só na região pélvica, pode acontecer no umbigo, pode acontecer no pulmão. Sim. Então, é uma questão de aonde essas células estarão, e começarão a ter ali um comportamento menstrual. O corpo vai entender aquilo como um corpo estranho, vai começar a criar reações, e aí nós teremos todo um processo inflamatório desencadeado. Toda essa cascata começa a acontecer. E isso vai trazendo aí muitas modificações na anatomia, né? No dia a dia, nas questões inclusive fisiológicas dessa mulher. Então é muito importante que a gente pare para pensar naquela menina que está começando o seu período menstrual, né? Você sabe disso, né? Como é importante essa transição, Sim. né? Para essa fase aí da menarca, né? Para que a menina possa construir uma boa relação com a sua menstruação, né? Então, se todas as vezes que essa menina menstrua, ela precisa interromper a frequência na escola, por exemplo, isso não está certo, né? Isso merece a atenção de um médico. Sempre ir ao pronto-socorro. Sempre ir ao pronto-socorro. A minha cólica só passa com medicação na veia. Quem nunca ouviu isso de alguém, né? Então, isso não é normal. E a gente precisa falar sobre isso e entender que, frente a esses sintomas, uma mulher precisa ter uma avaliação mais precisa, mais profunda e um diagnóstico mais precoce. Com certeza. Então, eu acho que hoje a gente começa essa discussão, essa reflexão sobre essa doença que traz um impacto social muito grande. E espero que vocês possam aproveitar desse momento, né? E se caso tenham, tenham, né? mais específica, algo que vocês queiram que a gente aborde mais, é só mandar mensagem. Que a gente vai estar falando sobre isso com vocês e no nosso portal também. Até semana que vem. E agora é o momento de assistirmos Dona Miúda. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Acontece Aqui Família, aqui na Rede TV Tocantins, né? Esse programa que eu tenho a oportunidade de estar aí viajando, mostrando um pouco da nossa cultura, né? E das curiosidades aqui do estado de Tocantins. Hoje, o quadro Dona Miúda, hoje a gente vai ver um pouquinho como foi o Festival Gastronômico Cultural no município de Mateiros. Eu fui para fazer a cobertura cultural dos meninos que iam apresentar, mas eu acabei fraturando minha mão e aí não consegui fazer a cobertura, mas eu fiz algumas imagens para você ver um pouco, né, sobre esse festival que hoje é tradição do município de Mateiros. Foi um evento lindo, né, de muita cultura, teve vários cantores além, né, de cantores culturais, teve também cantor local, né, que é muito bom ver que o município valoriza esses cantores locais, regionais e culturais, né, do nosso município. Então vamos acompanhar um pouquinho desse momento tão especial. Pessoal, olá! O programa hoje Acontece Aqui em Família, o quadro Dona Miúda está no Festival Gastronômico de Mateiros. Esse quarto Festival Gastronômico e Cultural aqui em Mateiros.
avião caiu. Não volto mais pro Jolatão, comendo amendoim, viagem, vou espalhar assim, voltando para o teu ventinho. Comendo amendoim, viagem, vou espalhar assim, voltando para o teu ventinho. Aviãozinho azul, aviãozinho livre está. Você vai andando nele, vai ver hora passar. Você vai andando nele, vai ver hora passar. Aí embaixo da samba, Jacaretá danando lá debaixo da samba. Quero casar moça nova, mas a velha me atrapalha. Quero casar moça nova, mas a velha. Prefeita Eliene, acompanhado com o secretário João Lourenço. Valeu, Rodrigo Vieira. Obrigado. Vice-prefeito da cidade de São Félix, Bela me viu raiado, estrada, caminhada, se apaixonou. Estou muito feliz de estar aqui participando do festival gastronômico, juntamente com meus primos, essa dupla abençoada, Morley e Arnon. Tivemos uma apresentação maravilhosa. Quero aqui agradecer ao prefeito Gesi e à gestão também pela oportunidade de valorizar, né, os artistas da terra. Então foi uma satisfação muito grande. É uma parceria nova com os meninos, porque até então eles apresentam mais aquelas violas, mas a gente fez a inserção do contrabaixo e do violão e deu muito certo. E Arnon, Aqui estamos aqui o nosso amigo Arnon Júnior e o Fofinho, é o do baixo, do violão, e eu mais na viola de Buriti, é a nossa tradição, e agora nós achamos os novos companheiros da carreira da viola de Buriti. É isso aí, muito obrigado. Bom, boa noite, em primeiro lugar, né? Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, né? Pelo momento especial. Agradecer esse menino maravilhoso que acompanha a gente no violão e o baixo. E agradecer ao nosso prefeito de Vieira, né, pelo carinho, por valorizar a cultura e trazer essa violinha para o menino para poder mostrar para o mundo, né? Graças a Deus, estou muito feliz por estar aqui nessa festa cultural, aqui com meus mano e primo, né? E com o Arnon, aqui na revolução dele. Eu sou muito feliz, né? Muito honrado, né? Meus prefeitos, Zé Vieira, por essa festa tão linda. Só Deus que possa agradecer cada um desse. E agora, mais um novo quadro, Gerações em Choque. Você não pode perder. Geração em Choque. O que era normal para uma geração, agora mudou. Mãe, o que a senhora está fazendo aí? Visitando uma preciosidade, o Isso? meu gravador. Olha só que legal! Como é que funcionava? Então aqui, ó, a gente coloca a fita cassete. Eita! E aqui a gente começava uma gravação. E aí a gente começava a gravar. Então, quando tocava as músicas na rádio, a gente corria colocava o gravador e, de repente, o locutor falava... Estragava a música. Um oferecimento. Era uma loucura. A gente andava com isso aqui, era uma preciosidade. Então, a gente tinha coleção de fitas cassete e, às vezes, elas enrolavam. Então, era uma loucura. Gente, que legal. Ó, volume... O máximo. Então, aqui moravam as suas músicas. E aqui a gente podia colocar as pilhas, aí aqui a gente poderia botar um adaptadorzinho para escutar mais no silêncio. Tinha até um charmezinho aqui da alça, né? A gente botava aqui, ou aumentava também, assim, ó, ouvindo. Era muito legal. E, às vezes, infelizmente, a fita enrolava. E a gente ficava escutando aquelas músicas de paixão, ou então de maior agito. Era muito legal. E aí a gente foi evoluindo, né? Sim. E aí, o que foi acontecendo? Foi diminuindo. Olha, eu sou da época que passei por muitas questões. Não o gravador, mas eu cheguei a pegar os CDs. A gente levava CD para a escola para mostrar.
Gente, eu era apaixonada por essa banda. Tinha Fiz minha coleciona. mãe ficar na fila quilométrica para comprar o ingresso do show, RBD. Eu era apaixonada, lembra, mãe? lembro. A gente foi no show junto. Muito legal. Rebelde também era bem... Rebelde, RBD e Rebelde, a mesma banda. E aí a gente foi no show e tudo. E aí a gente levava os CDs pra escola e compartilhava com o pessoal, mostrava. Eu tenho esse CD, você tem aquele, era bem legal. Depois foi evoluindo por MP3, por MP4. Esse rádio aqui, ele já é super moderno, tá, crianças? Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele não tem a entrada de CD, é só USB. Olha só que modernidade. Olha que modernidade. Ele não tinha o toca-CD, ele já era mais evoluído e tinha a entrada só para o USB, rádio, essas coisas. Não tinha para o CD, né? E aí depois eu comecei a ouvir música no telefone. Esses telefones assim, ó, era o auge do poder. Pessoal. Esses telefones super antigos. Que eles eram, preciosidade também, né? Super, que a gente ouvia música neles. A gente já começou a conseguir baixar, mas também não era igual hoje em dia. Mas né? hoje, como faz? Como as gerações atuais... Né? Pois é, porque hoje em dia o pessoal entra num aplicativo e escuta música. A gente tinha que ir pro computador, correr o risco de pegar vírus. Para baixar, colocar no telefone para conseguir ouvir a música. Agora é tudo, né? E hoje em dia as pessoas têm sua playlist, né? Sim, com certeza. E aí conseguem ter sua música para caminhar, né? Para meditar, para também ter um agito melhor, né? Tudo ali, né? Na palma da mão, sem dificuldade nenhuma, né? Nenhum locutor falando Nenhum na locutor. hora, nenhuma fita enrolando. Pode ter propaganda. Nenhuma fita enrolando, nenhum vinil arranhando, que a gente não falou do vinil, mas a gente tem o vinil também, né? Também foi mas o armazenamento sempre foi através de gravadores, depois CD, depois o... Como chama que vocês usavam? MP3, pendrive. Isso aí já não é minha época. Já não é mais sua época. Depois foi para a nuvem, né? Que é hoje em dia, que é só a um clique de distância, não precisa estar num dispositivo em específico. E isso traz aí também uma praticidade, mas eu não troco muito essa época aqui não, porque era muito divertida. Você não troca esse gravador. Você aceita trocar esse gravador enorme para uma nuvem? Ele tem muita emoção registrada com ele, mas a gente acompanha a modernidade, é importante também, né? Entender como as coisas evoluem. Então, acho que hoje a gente trouxe aqui, né? Hoje teve empate das gerações, vai. Você tem seu valor também, você tem esse processo, você acaba valorizando mais, né? Armazenar a música, você tem um valor sentimental, né? Por exemplo, achei esse CD aqui, lembrei que fui no show, etc. Vieram muitas emoções. Uma música perdida ali na nuvem não causa esse tanto impacto, né? Mas em compensação ela é mais fácil de encontrar. Né? Tem esse ponto também, então, né? as gerações estão aí todas com seu valor, né? E vamos ficando por aqui. E agora vem comigo conferir o quadro da minha mãe, Jussara Cesário, o quadro Poder de uma Fênix, que ela vai começar uma nova temporada nesse quadro, vai falar sobre equilibrar os pratos e vai ser maravilhoso. Ai, meu Deus, quase que eu não consigo segurar. Equilibrar os pratos é uma tarefa muito difícil para todas nós, principalmente as mulheres do século XXI, que são mulheres plurais. E por isso, hoje, no Poder de uma Fênix, iniciamos uma nova temporada. O equilibrar dos pratos da vida. Vamos escolher qual você vai deixar cair hoje? Então, esse vai ser o nosso lema. Entender a importância dos pratos que nós estamos equilibrando. Porque muitas vezes nós pensamos que todos os pratos têm a mesma significância. Então, nós temos pratos de cristais, pratos que não podem quebrar. Prato da saúde e do bem-estar. O prato da autoestima, do autoconhecimento, do autoamor. O prato da família.
o prato dos relacionamentos verdadeiros. Esses são pratos preciosíssimos. Nós precisamos cuidar desses pratos, evitar que caiam, evitar que se quebrem. Mas existem os pratos que podem cair, né? Quais seriam? O da expectativa alheia, dos padrões de beleza, do etarismo. São pratos que não precisam estar tão firmes no nosso dia a dia, no momento do nosso equilíbrio. Porque por muito tempo nós entendemos e fomos orientadas que todos esses pratos mereciam ser equilibrados. E hoje a gente entende que não. E nesse primeiro episódio, já vamos escolher o primeiro prato que vai cair, né? Então, eu pensei da gente estar aqui falando sobre o momento de dar conta de tudo. Como dar conta de tudo? Somos mães, somos filhas, somos esposas, somos profissionais, somos amigas. E tudo isso faz com que a gente tenha que conviver em sociedade. E a sociedade, muitas vezes, ela padroniza a forma como você deve ser mãe, como você deve ser filha, como você deve ser companheira, como você deve ser profissional. E imbuído de todas essas informações, a mulher que se entende como perfeita acredita que precisa dar conta de tudo isso da melhor maneira possível. É o que a gente sempre chamou de Mulher Maravilha. Olha que lindo ser comparada à Mulher Maravilha, aquela mulher que chega e resolve tudo em todo o tempo, 24 horas para ela não é nada. Mas, na realidade, nós somos mulheres maravilhosas, mas não somos uma Mulher Maravilha. Dar conta de tudo não quer dizer estar saudável, estar bem consigo mesma, estar exercitando o auto-amor. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que dar conta de tudo, muitas vezes, não nos deixa dar horário para a nossa família, para cuidar de quem a gente gosta, de estar juntos nos nossos relacionamentos verdadeiros. Então, é muito importante que a gente priorize quais os pratos que nós iremos cuidar. E dar conta de tudo vem de quê? Da expectativa alheia, de como as pessoas exigem da gente determinados compromissos, né, e comportamentos. Então, o prato que eu escolhi hoje, para que a gente deixe cair, para que ele caia na hora que a gente está equilibrando todos os pratos, é o prato da expectativa alheia. E ele se foi. E com ele, toda essa expectativa que as pessoas têm sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa forma de ser. Então, a gente fica por aqui hoje no nosso momento Poder de uma Fênix e semana que vem tem mais. E agora eu estou empolgadíssima para assistir mais um episódio do Primeiramente, apresentado pela doutora Maiara Cesário, que inicia uma nova temporada que vocês vão conhecer. Psiquiatria significa a arte de curar almas. E uma especialidade que traz arte no nome não poderia ser por acaso. Eu adoro essa conexão entre a mente e a arte e a mente. Eu gosto quando a gente faz essa mistura. E é por isso que vamos começar uma série de matérias no Primeiramente mostrando essa relação. E nada melhor do que ilustrar isso com a fase azul de Picasso. Picasso foi um artista que teve a sua vida marcada por alguns períodos depressivos. E uma parte da sua vida, do seu conteúdo artístico, das suas produções, ficou conhecida como a fase azul. E nesse meu momento aqui de contemplação, curtindo o vento, aproveitando, nada melhor do que começar falando sobre a fase azul de Picasso. Picasso foi um artista que teve a sua trajetória muito impactada pelos episódios depressivos. Houve um período na sua vida artística que foi conhecida como a fase azul de Picasso. Uma fase em que seus quadros tinham predominantemente a coloração azul. E essa fase começou depois que um grande amigo de Picasso tirou a própria vida. A gente tem vários quadros que marcam essa época. Alguns autores, pintores, historiadores consideram o quadro La Vie
como um dos quadros mais importantes dessa época, um quadro que marca o início dessa época na fase de Picasso. Um outro quadro, conhecido como O Guitarrista, é possível a gente observar o quadro com os tons predominantemente azuis e a guitarra numa cor mais amarela, que poderia ser um simbolismo da arte trazendo essa alegria. Mas por que será que a cor azul foi a cor escolhida para esse período? Muitos entendem que isso não se deu ao acaso. O que acontece? Muito provavelmente, se você já viveu um período depressivo muito grave ou conhece alguém que já tenha passado por esse momento, já deve ter escutado a expressão: parece que a vida está cinza, parece que a vida perdeu o brilho. E isso não é o acaso, isso não é simplesmente uma forma poética de falar sobre a depressão. Quando o indivíduo passa por um processo depressivo muito grande, o processamento das cores de fato fica afetado. Então, a nível cerebral, a gente tem uma modificação no processamento das cores para aquela pessoa. E a gente tem algumas alterações também a nível de retina. Então, a gente tem uma mudança na percepção do contraste das cores. Então, realmente, quando alguém passa por um período depressivo muito importante, a vida fica mais embaçada, mais fosca, com menos brilho de fato. Isso não é só ilusão, realmente isso acontece. Por isso que a gente fala que a depressão é um transtorno importante, que merece atenção, que não é só uma questão de força de vontade, etc. A gente está falando de formas de alteração, até mesmo na forma de literalmente enxergar o mundo. Então, a gente pode supor, algumas interpretações falam a favor de que por isso que nesse período que Picasso ficou mais para baixo, ficou mais deprimido, a cor azul predominou na coloração de seus quadros. Mas lembrando que isso são suposições, a gente não tem como afirmar que isso realmente aconteceu dessa forma. Mas e aí? Me conta, você gostou de saber dessa curiosidade, dessa relação entre a mente e a arte? A gente fica por aqui e lembre-se, primeiramente, gente, vem um quadro novo aqui, mas a gente não vai o quê? Dar spoiler. Então vamos lá. Agora é hora de guardar o roteiro, porque é o momento do nosso novo quadro Sem Filtro. E funciona assim: a gente vai sortear uma frase e quem sortear a frase tem que completar com o coração. Então, algumas vão fazer a gente refletir, outras vão revelar a verdade. Chegou a hora, hein? Vamos lá? Tadã! Não pode olhar. Lê aí. Envelhecer significa... Ih, marmelada. Eu acho que ela escolheu. Você não acha muita coincidência ela pegar esse? Pois é, né? É. Olha Logo como é que de a vida primeira, é. isso aqui ela já deixou o papelzinho já, ó, do jeito. Envelhecer significa se reinventar, né? Se Ressignificar. renovar, ressignificar. Envelhecer significa ser uma fênix, combater o etarismo, ser feliz e perceber que a cada dia é um dia novo, uma nova experiência, um novo momento. Enquanto a gente pertence a esse plano, a gente tem muito o que viver. Evitar somente sobreviver. Eu acho que Com viver certeza. é a grande mensagem do envelhecer. Eu me orgulho de ser quem eu sou, da forma como eu sou. Acho que a gente tem que ter muito orgulho da nossa trajetória. O primeiro aplauso é sempre o nosso, né? A gente falou o que pensava. Sem ensaio, sem resposta pronta, Sem filtro. Chegou ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado de todas as novidades, que não vão parar por aqui. E semana que vem estaremos aqui novamente. E se bater aquela saudade durante a semana, é só correr para as nossas redes sociais, mandar mensagem, curtir, comentar, compartilhar, porque tudo que acontece Acontece aqui.